Taxa de juros, a famosa taxa Selic. Vamos tentar explicar aqui de uma forma didática e simples, né, para o povão entender como que funciona a taxa Selic, a taxa básica de juros, estipulada pelo Banco Central, que atualmente está em 13,7%, 75%, né? Para que o pessoal entenda essa briga, essa confusão que está acontecendo entre o governo e o Banco Central. O Banco Central que atualmente é autônomo, né, sob o comando do Campos Neto, que temos que dizer que é a pessoa mais sensata, ou talvez a única pessoa que é capaz, competente em Brasília hoje para cuidar da economia brasileira, para salvar o Brasil da crise que já vem de anos e anos e evitar que ela fique pior. Mas vamos tentar explicar aqui, basicamente, para desfazer falácias, né? Como a que Lula e seus ministros vêm fazendo, falando que vamos dar, a taxa de juros tem que abaixar para que a gente possa voltar a investir no país, que o país possa crescer, blá 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 blá, né? E muita gente ficou, a pessoa que não tem tanto acesso e não tem informações, né, sobre como funciona a taxa, com aquela explicação ridícula, né, ridícula, bizonha do Cid Gomes no Senado, com aquela lozinha ridícula, comparando a taxa de juros brasileira com a americana, né, que é um dos episódios uma das maiores bobagens que eu já ouvi na minha vida. E qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento sabe que aquilo ali foi uma bobagem ridícula, foi um papelão, um circo, né. Então vamos tentar desfazer aqui e explicar de uma forma simples como é que funciona. Bom, basicamente a taxa de juros ela é o que determina o valor da moeda brasileira, né? Para controlar a inflação e para que a moeda brasileira não perca o seu valor de investimento e de circulação dos produtos, né? Os produtos acabam gerando uma inflação tão grande que impacta na vida do povo brasileiro. Então, o impacto na sua vida, a taxa de juros ela é essencial nisso. Ela vai determinar o valor dos produtos, do dinheiro, consequentemente dos produtos. Bem, o Brasil atualmente, em 2022 ele teve 9,9 trilhões de arrecadação. Ou seja, tudo que o povo paga em imposto, ou o governo, o país lucra em exportações, etc, etc, vai para esse orçamento. Vamos arredondar aqui, então o orçamento do Brasil é de 10 trilhões de reais, tá? Só que a dívida pública brasileira, ela está em torno de 6,4 trilhões de reais. Bateu em 2022, né? Já vem acumulando na história. A tendência é que ela aumente, porque ela está já a projeção de 135 bilhões será o déficit em 2023, né? Então ela deve estar aumentando aí. Para a gente colocar nas contas simples, o gasto público do governo federal, então tá 6,4 trilhões é para pagar dívidas. Isso também gerando os juros dessa dívida, né? Que é a dívida pública, a dívida externa, os gastos que o governo tem, com obra, com aquilo, pagando, etc, etc. Dívida externa, dinheiro que ele pega no Banco Mundial, né? Então, meus amigos, para comparar com a casa de vocês, vamos supor, o sujeito ganha R$1.000 por mês e as dívidas dele, conta de água, luz, internet, não sei o que, ele pague banco, boleto, ele pague R$640, certo? Então ele está ali 360 livres. Esse livre é o que ele vai investir em alimento, roupa, segurança, educação dos filhos e etc, etc. Ou seja, meus amigos, o Estado nada mais funciona que parecido com isso. Aí você pega esses 6,4 trilhões, já é o que o Estado, do que ele arrecada de 10, ele já não usa. É pagamento de dívida. Ou seja, o Estado gasta muito. Dentro disso, o Estado tem mais 15% que ele paga de funcionarismo público. Ou seja, é o funcionário das estatais, é o cara do Correio, é o diretor da Petrobras que ganha R$1 milhão por mês, o diretor do Correio, o diretor daquilo, até chegar no pequeno funcionário, o carteiro, o segurança do INSS. Vamos colocar que você é um segurança aí de uma empresa privada, faz um serviço de vigilância, você ganha R$2.500 por mês, tá? O cara que faz esse mesmo serviço para o INSS, para a Petrobras, que ele for um concursado público, estou dando um exemplo aqui para ficar simples, ele ganha lá seus 5, 6 mil, tá? O carteiro, ele ganha lá seu dinheiro, só que é assim, ele não é demitido. Quando o cara é demitido no servidor público, ele é realocado, ele é afastado, só que ele fica em casa recebendo, certo? Quando a empresa pública dá prejuízo, quem paga? O PIB brasileiro, porque esses 15% já estão incluso, ela dando prejuízo ou não. Por isso vai se aumentando a dívida brasileira.
Quem paga isso no final? O trabalhador comum, né? O que faz a mesma função do funcionário público, só que ganha menos, e mesmo assim ele paga ele, para que vocês entendam. Então esses 15% somados esses 6,4% do PIB, a gente vai ter, lá no final das contas, 20% do PIB, tá? Vamos arredondar. 20% do PIB, desses 10 trilhões que a gente arrecada, para se investir em educação, infraestrutura, segurança, os programas sociais, Bolsa Família, Auxílio Brasil, etc., no país. Então, meus amigos, a taxa Selic é para controlar o valor dessa moeda. Porque quando a dívida começa a ficar impagável, como é a do Brasil, gera o quê? Inflação e, consequentemente, menos investimento e mais cobrança de impostos. Então, para segurar essa inflação, a dívida tem que... A taxa de juros fica elevada, porque aí ela controla os gastos do governo, evitando que o governo comece a gastar mais e mais ainda e aumente essa dívida até um valor que ela fica impagável. Quando essa dívida fica impagável, ela fica maior do que se arrecada, a gente não tem mais como pagar o funcionário público, o servidor público e manter a máquina funcionando. Não tem como fazer pagar a saúde, educação, vai se paralisar os investimentos no país e isso vai aumentar o valor do quê? Do produto. Então, essa é a inflação. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro, lá no começo, com o Paulo Guedes, que foi eleito o melhor, por 2 anos seguidos, junto ao presidente do Banco Central, Campos Neto, o melhor ministro do Banco Central do mundo, né? Foi a melhor atuação na pandemia, o Brasil cresceu 2,9% em 2022. Melhor que os Estados Unidos, que cresceu 2,1%, Reino Unido, China e etc., a própria União Europeia. Por quê? Lá no começo, lembra que o Brasil desceu a menor taxa histórica de juros, 2,5% com o Paulo Guedes. O que aconteceu? Rapidamente a inflação começou a subir e também o dólar disparou, quase bateu a casa dos 6%. Todo mundo lembra disso. Então o governo, naquela ocasião, recuou, aumentou de novo a taxa de juros até que ela chegou a 13%. Né? Foi o mecanismo usado, o remédio amargo, para que se segurasse a inflação naquele momento. O que aconteceu? Segurou. Se as falácias de Lula, né, fossem colocadas em prática hoje, o PIB brasileiro dispararia. Vamos agora colocar aquele episódio ridículo do Cid Gomes comparando a taxa de juros brasileira com a americana. Ele usou que os Estados Unidos cresceu menos que o Brasil e mesmo assim a sua taxa de juros é menor, está em 5%, que já é a maior da taxa histórica do Brasil. Só que assim, se a gente for colocar o déficit público americano com o brasileiro, o déficit americano está em 85 bilhões de dólares. Só que o PIB americano está em 19, 20 trilhões de dólares. Lembrando que o PIB do Brasil é de 10 trilhões de reais. Então não há uma comparação com a outra. A outra parte da comparação que é esdrúxula, ridícula, é que a economia americana, você vai colocar assim, mas ela tem uma dívida que é maior que o PIB dela. Sim. A dívida americana agora está em 30 trilhões de dólares. Com um PIB de 20, certo? Então tem esse caso. Por isso que se aumentou a taxa de juros. Só que o funcionalismo público americano, que é quase nulo, trabalha na casa de 8%. Os Estados Unidos não tem verba, dívida pública com o serviço público. Certo? A dívida pública americana é baseada em cima do PIB. Só. Não com um serviço que seja obrigatório a pagar. Então é totalmente diferente da do Brasil, que é uma das maiores do mundo. A taxa de impostos americana está em 7,6%. Taxa de impostos. A do Brasil é uma das mais caras do mundo. Está na casa dos 20%. Ou seja, o que o governo taxa de você no Brasil são 20% de tudo que se arrecada. Podendo chegar a 35%, né? Dependendo do local onde você está, porque aí tem o pagamento dos impostos dos estados e municípios, junto ao federal. Mas pegando o federal, que agora com a volta do CMS, né?
que o Lula volta a cobrar o imposto federal, está batendo na casa dos 20%. A tal da reforma tributária está subindo para 25%. Ou seja, é tudo que o governo tira de você. Nos Estados Unidos é 7%. Se o cara ganha lá R$1.000, ele tira 7%. No Brasil é 30%. Então, é uma comparação ridícula. E os Estados Unidos, a taxa de juros dele não é perante a dívida, porque todo comércio no mundo que for feito é baseado em dólar. É baseado em dólar. O Brasil vende para fora é baseado em dólar. Se o Peru fizer uma negociação com a Espanha, se o México fizer com a Croácia, é baseado em dólar, exportação e importação, não em real. Ou seja, a moeda brasileira, a dívida brasileira, o PIB brasileiro é baseado dentro do real, que é circulado apenas no Brasil. Então são duas coisas que não se comparam. Então ali é uma explicação ridícula para enganar você. Coitado, pobre. Então, sai de 4 horas da manhã, chega às 8 horas da noite, ele vai entender o que é taxa Selic, PIB? Óbvio que não é obrigado. Mas para encerrar novamente, então, meus amigos, a gente está dando aqui uma explicação, e não precisa ser economista para entender o que eu estou falando, né? Se você arrecada 10 e você tem 6,5 de dívida para pagar e mais 1,4 obrigatório do serviço público, que também não é seu, você é obrigado a pagar, para manter uma máquina, sobra 2 de investimento. Então, aí dentro disso está o produto, está o investimento. Então, a taxa é alta para segurar a inflação por conta disso. Agora vamos colocar o porquê que a briga que o PT finge e fala para o povão que o culpado dos preços estarem caros é por causa da taxa de juros, que é o contrário. Porque ele não quer abaixar o preço. O que ele quer é descer a taxa de juros para aumentar a dívida pública brasileira, voltar a emprestar dinheiro a preço de banana para países, para ditaduras comunistas, dinheiro do BNDES, com juros baixos, né? Porque para um investidor sério americano, vamos supor, é muito melhor ele vir investir no Brasil com a taxa alta, porque o retorno dele é maior. Com a taxa baixa ele vai tirar. Para que ele vai investir num país falido com a taxa de juros pequenininha? O que ele recebe em troca? Nada. Ou seja, Lula quer os grandes bancos. Os grandes bancos, sim. Emprestar dinheiro a uma taxa pequena, para eles é favorável, é ótimo. Para o governo federal, é ótimo. E para o governo federal pegar dinheiro e fazer mais dívida, a taxa pequena é ótimo. Porque se agora ele for lá, como o Lula fez no passado, pegou dinheiro com os grandes bancos para pagar aquilo que ele se orgulha tanto de pagar a dívida externa brasileira, mas era de 600 bilhões, era o menor dos problemas. Então o que ele quer fazer é isso de novo, é quebrar a economia brasileira, com mais endividamento. Então o trabalho do Campos Neto com juros altos é exatamente impor um freio para que o governo Lula, que é um governo gastador, que é gastar à toa, né? Gastar errado o dinheiro público brasileiro, não o faça, para não aumentar essa dívida que já é de 6 trilhões, 6,5 trilhões. Porque, meus amigos, se a dívida brasileira continuar no ritmo que ela está aumentando, vai chegar no momento que ela será impagável. Já é, mas ela vai superar o PIB. Então, no momento que ela superar o PIB, que já está em 10 trilhões, a gente entra no modo Venezuela. Não tem mais dinheiro para nada. Aí vai parar o serviço público, porque não vai ter um centavo para gastar, vai se aumentar os impostos e o produto, obviamente, a um ponto que o país não tem mais como pagar, o sujeito não tem como gerar tanto imposto, e pagar tanto imposto, e o reflexo é uma crise sem fim. É a quebra, literalmente, do país. Então, espero ter ajudado a entender um pouco como funciona a taxa de juros e por que ela está tão alta. Se o governo amanhã der sinais de que está comprometido a economizar, a pagar essa dívida, a baixar essa dívida brasileira, a taxa de juros baixa. Porque aí sim você consegue fazer investimento e trazer esse mercado, ou o governo vice-versa, com uma economia saudável, uma economia que está disposta a entrar no projeto fiscal, a respeitar o teto fiscal, a respeitar o valor do imposto que o cidadão paga. Porque você na sua casa, como eu dei o exemplo, se você ganha R$1.000, 650 para você pagar dívidas, isso é aquela dívida que vai rolando,
um cheque especial, por exemplo, os outros 15% você paga de conta de água de luz, que seriam os servidores públicos, e te sobra 20% ali, de tudo que você arrecada de salário, para você comer, beber, ter um lazer, pagar a educação dos seus filhos, você entende comigo, né, meu amigo, que é impagável. Então assim deve ser gerido o Estado. Você põe freio na sua casa, o Estado põe freio lá. Lula não quer pôr freio no Estado, quer gastar, gastar, gastar de forma regular. Foi isso que o PT fez lá atrás, o que nos colocou na situação que estamos hoje. Foi isso que os governos socialistas fizeram, gastam como se não tem amanhã e cobram mais e mais impostos. Então a taxa de juros é alta exatamente para frear esse imposto. Espero ter ajudado todo mundo aí que tem dúvidas sobre isso. Tentei explicar aqui de uma forma mais didática, mais popular possível, não com aqueles economistas na televisão. Olha que a taxa básica muda assim, que isso, que aquilo, que o índice Dow Jones que sobe, que o... Não, isso ali é tudo balela. Então, coloquei aqui para simplificar. Quem tiver dúvida, manda no comentário. Estamos no Facebook lá, vamos colocar uma tabelinha para ficar ainda mais fácil. E assim, meus amigos, não se engane, os tais especialistas que aparecem na TV, não se engane com a falácia do Lula. Já mostrei aqui que aquela cena do Cid Gomes é ridícula, Você não é para enganar idiota, porque nem nele mesmo deve ser tão burro ao ponto de acreditar naquilo que ele colocou, comparar a economia brasileira com a americana, porque não se compara a economia que rege a economia global com a economia que simplesmente faz a conta dela com o seu próprio valor no seu próprio país. Então, muito obrigado, meus amigos. Se inscrevam no canal aí, dá essa força e até a próxima.